meu querido Edilson, profissionais do direito, e eu vivo o epílogo da vida com a tranquilidade, com a satisfação, com a alegria de nunca ter tido um atrito com nenhum promotor de justiça. Eles vivem na minha alma, no meu coração, eu os quero muito, e sobretudo quando atingi o esplendor que atingiu o meu querido amigo Bonfim. Sabe que eu tenho um pouco de idiosincrasia por batismo. Eu não sei por que um se chama promotor, outro advogado, outro juiz, isso é meramente uma nomenclatura, mas nós somos todos profissionais do direito, os livros que nós lemos são os mesmos, os nossos instrumentos de luta são os mesmos, de forma que nós constituímos uma comunidade que tem que viver unida, tem que viver abraçada, tem que viver de forma harmoniosa e de maneira cordial. E eu não sei escrever, mas eu precisava deixar para o Edilson o meu testemunho escrito da minha sinceridade, de que eu não vim aqui para participar de uma fantasia de alguma coisa que fosse apenas um ato convencional, que tivesse a hipocrisia do mundo social em regra, mas vim aqui para dizer autêntica e legitimamente o que vai na minha alma, no meu coração, no meu espírito, para reproduzir o eco mais profundo de todas as minhas convicções. De maneira que, Edilson, eu me balancei rapidamente a apanhar uma caneta e escrever um documento para te deixar, e é esta a minha manifestação a seu respeito. Eu disse um Junot Bonfim, o demolidor de sofismas. Tem muito talento e rara imaginação. Não se abroquela no âmbito estreito da pregação doutrinária. Transcende-a. A exegese jurídica que descerra, com lógica e precisão, se funde e se integra com o agir. O abstrato e o concreto se unem, com requintes de engenho e sutileza, num amálgama de elevação, força, energia, eloquência, calor e sinceridade. O autor não fadiga, porque sua alma livre sobrepaira a uniformidade e ao convencional. O estilo belo e suave ameniza o aprendizado. O livro ensina, encanta e inova. O primor da obra reflete a grandeza do homem, que em si mesmo tem um esplendor dos prediletos do destino. Conheci-o muito jovem, num julgamento. Já era cativante, iluminado, diferente, original, talentoso, sábio sem ainda ter lido tudo, enérgico e humano, amante do direito, hospedeiro do conhecimento por intuição, ávido por aplicá-lo, inquieto, enriquecido por uma inexplicável capacidade de comunicação, invasora da alma, dos sentimentos e da inteligência dos jurados. O homem superior, aquele que se distancia da mediocridade, a personalidade radiosa, o clarão no firmamento, esse ser prodigioso e que se distingue pela própria singularidade. Homens e autores como Edilson são mensageiros que vieram para ensinar, peregrinos da virtude e do saber, criaturas que existem e não se explicam, personagens do mundo e glória para todos. Seu livro merece ser lido e meditado. No desvão da frase, será possível contemplar toda a força e riqueza do autor. Orgulho do Tribunal do Júri de São Paulo. Obrigado. Eu queria apenas fazer uma observação ao meu amigo Edilson. Sabe que eu entrevejo na sua obra, erudita, culta, com uma dialética perfeita, com um senso de humanidade, sobretudo com um nível ético que eu acho a coisa mais admirável. A sua unidade interior, o seu caráter, a permanência da sua forma de ser, a sua estrutura, o seu estofo ético,
a sua personalidade, a sua capacidade de liderança, a sua projeção no mundo social são absolutamente incomparáveis. Mas há um esforço na sua obra que você faz, Edilson, e que eu reputo inútil e vã. Você tem a avidez de transmitir o conhecimento para os seus leitores e ensiná-los como fazer a semelhança do que você faz, para que eles te reeditem na forma de ser. E não é possível. Isto é absolutamente impossível. Sabe que hoje se estão fazendo aí a decifração genética do homem. Eles sabem quem vai ter câncer, eles sabem quem vai ter uma série de enfermidades. Eles têm uma previsão do vir a ser que não tem conta. Mas ninguém sabe quem vai ser o talento e quem não vai ser o talento. Há alguma coisa recôndita na interioridade do homem. Alguma coisa que se esconde e não se sabe em que célula, em que universo, em que local, que eu tenho muitas vezes a sensação de que é o toque divino que faz da criatura pessoas geniais como você. Não é possível você transmitir, porque nem você, ao menos eu acho, sabe a razão do seu sucesso, porque nem o gênio se compreende. Porque se ele soubesse, ele entregaria, está compreendendo, a receita do sucesso ao filho, ao irmão, ao amigo, ao companheiro. Mas não, a sua qualidade, aquela que é recôndita, que é impenetrável, que é indescritível porque não vai além da percepção e da sensação. Essa virtude imensa, que é o toque da cintilação espiritual, que é ou o Senhor ou o universo na sua mecânica, criando os talentos e os gênios. Não é uma coisa que se possa decifrar, nem através da decifração genética. De maneira, meu querido amigo, que eu que previ, que antevi, que prognostiquei, que adivinhei sem ser adivinho, eu que tive a antevisão do seu sucesso, eu que tive a certeza da sua prosperidade, da sua fecundidade espiritual, eu que tinha a certeza de que você seria um líder, hoje você já irrompe como tal. Só vou dizer uma coisa. O único mal é você não ter nascido no Rio de Janeiro. Eu estava conversando com o nosso querido e como um amigo, com o grande advogado brasileiro, e ele dizia que é muito difícil alguém romper o anonimato se não nascer na corte. E ele dizia, vocês paulistas têm um infortúnio de não nascer na corte. Nós, cariocas, nascemos na corte. De forma que todo mundo que nasce no Rio de Janeiro é gênio, tem talento, é sábio, é jurista, é um esplendor intelectual, enquanto o homem aqui da aldeia, nós que vivemos em São Paulo, onde existe, sem dúvida nenhuma, a maior estrutura cultural do país, a maior capacidade dos profissionais do serviço público e do serviço particular, nós vivemos um pouco no anonimato. Mas por graça de Deus e por felicidade, para que a mocidade tenha um exemplo e para que ela tenha quem ler, você hoje é um nome nacional. E eu saúdo um moço, líder, brilhante, inteligente, que tem uma capacidade de renúncia e que tem uma capacidade de abraçar a humanidade com um abraço fraterno, como você. De maneira que eu desejo que você perdure, viva, ensine, que você continue brilhando, que você continue a ser a criatura de sempre, cada vez mais, doutrinando, ensinando, escrevendo, explicando, convencendo a nós outros, porque você merece. Um abração para você e tudo que corra bem. Se eu sentasse sem agradecer, iam imaginar que além de não ter nascido na corte, eu também era mal educado. Com um defeito a mais, também não sou paulista, paranaense, filho de baiano com sul mato-grossense, descendente de gaúcho, tendo estudado em Rondônia e promotor no estado de São Paulo, que me faz quase sem identidade. Mas eu convidei o Troncoso para fazer esta apresentação porque nestes mistérios do tempo, no início da minha carreira, eu tinha alguns meses de Ministério Público quando eu ia me defrontar com uma lenda da tribuna do júri, que o nosso Evandro chamou de tribuna encantada, do júri brasileiro, que é o Valdir Troncoso Pérez.
E os promotores corriam como o diabo da cruz de enfrentá-lo. E eu queria uma só oportunidade de me defrontar com o mestre, eu que tinha 3 ou 4 meses de carreira. E o promotor ia pedir absolvição, eu falei, me dá aqui que eu acho que o caso é condenação, deixa eu pedir a condenação, pelo menos para fazer um júri com ele. E tive esta felicidade e tive este prazer de conhecê-lo na tribuna. E quando um homem com esta história, com esta envergadura, diz que os caminhos podem ser diferentes, mas levam a uma só justiça, albergue o homem à beca do promotor ou do advogado, ele quer dizer exatamente que o ideal dos homens bons é o mesmo. E eu aceitei no coração o Troncoso como ele me aceitou, porque este rótulo de promotor ou de advogado talvez seja aquilo que seja facilmente colocado na boca dos novatos. A falta da essência, rotulam e se diz este é promotor e aquele advogado. Mas conheci muitos advogados que eram mais promotores e muitos promotores que eram mais advogados. E assim eu escrevo e dedico, não uma obra, mas uma página do júri brasileiro. Escrevo e dedico não só ao Dionísio Garcia, que foi quem acreditou muito na minha carreira enquanto colega, mas eu dedico a homens como Troncoso Pérez, ao Bonelli, ao Fausto Sucena, aos meus amigos que aqui estão, que nas dobras das suas becas têm um pouco da emoção e da história do júri brasileiro, que talvez não tenham tido, como eu, a sobra do tempo de passar ao papel aquilo que estava escrito nas paredes de um fórum, dos debates que viveram e que sofreram, que choraram e que perderam e que venceram. Mas eu entreguei um pouco nestas páginas, não da minha história somente, mas dos homens que escreveram a história mais emocionante da justiça penal brasileira. Porque quem nunca fez um júri foi como quem nunca amou, e quem nunca amou nunca viveu. Nós vivemos esta tribuna encantada como quem acredita na mágica dos tempos, ainda que se resuma num só dia, ainda que falemos da morte num dia de vida, porque não há nada mais vivo na página criminal brasileira, da justiça penal brasileira, do que discutir na dialética da tribuna quem tem razão, se a prova processual ou se o promotor ou o advogado. Nós sabemos que quantas vezes, encastelados na nossa sabedoria e puxando a prova para o nosso lado, não se busca mais descobrir se o réu era ou não culpado, mas se o Troncoso ou se o Edilson tinham cada um razão ao seu tempo. Quando pedi o prefácio da minha obra anterior a Evandro Lins e Silva e agora pedi este acompanhamento espiritual a Valdir Troncoso Pérez, foi porque nunca fui daqueles que aceitam os heróis improvisados, ídolos de pé de barros, construído quantas vezes pela mídia, mas sem história, sem coisas a dizer. Quando convidei ainda quem tenha sido meu adversário na vida, não foi para que viesse aqui fazer o meu elogio, foi para que viesse aqui testemunhar que somos filhos da mesma Tênis e mártires do mesmo sofrimento. De forma que eu que retorno de uma viagem, na divulgação do nosso congresso que estamos a organizar para revirar a página do direito penal brasileiro também. Talvez eu tenha que buscar, não na eloquência das palavras de quem Troncoso é mestre, mas em uma página de uma pintura de um pintor impressionista como foi Paul Cézanne, do sul da França, em que pintando um quadro com as flores mais belas, quero tirar uma delas, a mais bela e perfumada, para neste encantamento moral de que os amigos são tributadores e acreditam, oferecer aos meus amigos que aqui estão, arremessando ao auditório, se posso assim dizer, como quem entrega um filho para que os amigos cuidem, e o filho é esta obra que eu entrego porque todos ajudaram comigo a escrever. Os familiares da vítima, os meus estagiários, os advogados que me ensinaram o júri e, por que não dizer, o meu pai, aquele que na minha primeira infância carregou na sua beca a sua história, que seria o meu amor de vida pelo Tribunal do Júri. De forma que eu quero dizer a vocês que isto não é... Nós nos alongamos porque somos homens da palavra. Como filho de baiano, tenho aquele defeito de que diz que o pai, o Evandro contou uma vez, de que o pai manda o filho baiano para estudar na capital, ele fazendeiro rico no interior e analfabeto. O filho se forma doutor e vem para o interior outra vez. O pai reúne todos em um cinema. Vamos ver o menino falar agora. E o menino fala e lá se vão 2 horas e quando termina, não termina. E quando termina, o pai diz, e aí, gostaram do menino? Ele diz, não, nós gostamos muito, a gente só não entendeu porque o assunto acabou, ele continua falando. E eu sou filho de baiano e quero pedir a desculpa a todos, mas agradecer a presença de todos, aos amigos que aqui estão, sobretudo ao Troncoso, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o líder dos advogados criminalistas do Estado de São Paulo. Muito obrigado.